falando um pouco sobre a comemoração do Dia da Bíblia, onde é celebrado no segundo domingo de dezembro. O Dia da Bíblia foi criado em 1549 na Grã-Bretanha pelo bispo Granner, que incluiu a data no livro de orações do rei Eduardo. O Dia da Bíblia é um dia especial e foi criado para que a população intercedesse em favor da examinação da leitura da Bíblia. No Brasil, a data começou a ser celebrada em 1850, quando os primeiros cristãos e evangélicos chegaram na Europa e nos Estados Unidos. Porém, a primeira comemoração pública aconteceu em 1948, no Monumento do Ipiranga, em São Paulo, o ano em que foi fundada a SBB. Examine a Escritura, leia a Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus diz em Mateus capítulo 4, versículo 4, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Glórias a Deus pela Bíblia. Falando um pouco sobre a comemoração do Dia da Bíblia, onde é celebrado no segundo domingo de dezembro. O Dia da Bíblia foi criado em 1549 na Grã-Bretanha pelo bispo Granner, que incluiu a data no livro de orações do rei Eduardo. O Dia da Bíblia é um dia especial e foi criado para que a população intercedesse em favor da examinação da leitura da Bíblia. No Brasil, a data começou a ser celebrada em 1850, quando os primeiros cristãos e evangélicos chegaram na Europa e nos Estados Unidos. Porém, a primeira comemoração pública aconteceu em 1948, no Monumento do Ipiranga, em São Paulo, o ano em que foi fundada a SBB. Examine a Escritura, leia a Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus diz em Mateus capítulo 4, versículo 4, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Glórias a Deus pela Bíblia. Falando um pouco sobre a comemoração do Dia da Bíblia, onde é celebrado no segundo domingo de dezembro. O Dia da Bíblia foi criado em 1549 na Grã-Bretanha pelo bispo Granner, que incluiu a data no livro de orações do rei Eduardo. O Dia da Bíblia é um dia especial e foi criado para que a população intercedesse em favor da examinação da leitura da Bíblia. No Brasil, a data começou a ser celebrada em 1850, quando os primeiros cristãos e evangélicos chegaram na Europa e nos Estados Unidos. Porém, a primeira comemoração pública aconteceu em 1948, no Monumento do Ipiranga, em São Paulo, o ano em que foi fundada a SBB. Examine a Escritura, leia a Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus diz em Mateus capítulo 4, versículo 4, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Glórias a Deus pela Bíblia. Falando um pouco sobre a comemoração do Dia da Bíblia, onde é celebrado no segundo domingo de dezembro. O Dia da Bíblia foi criado em 1549 na Grã-Bretanha pelo bispo Granner, que incluiu a data no livro de orações do rei Eduardo. O Dia da Bíblia é um dia especial e foi criado para que a população intercedesse em favor da examinação da leitura da Bíblia. No Brasil, a data começou a ser celebrada em 1850, quando os primeiros cristãos e evangélicos chegaram na Europa e nos Estados Unidos. Porém, a primeira comemoração pública aconteceu em 1948, no Monumento do Ipiranga, em São Paulo, o ano em que foi fundada a SBB. Examine a Escritura, leia a Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus diz em Mateus capítulo 4, versículo 4, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Glórias a Deus pela Bíblia. Falando um pouco sobre a comemoração do Dia da Bíblia, onde é celebrado no segundo domingo de dezembro. O Dia da Bíblia foi criado em 1549 na Grã-Bretanha pelo bispo Granner, que incluiu a data no livro de orações do rei Eduardo. O Dia da Bíblia é um dia especial e foi criado para que a população intercedesse em favor da examinação da leitura da Bíblia. No Brasil, a data começou a ser celebrada em 1850, quando os primeiros cristãos e evangélicos chegaram na Europa e nos Estados Unidos. Porém, a primeira comemoração pública aconteceu em 1948, no Monumento do Ipiranga, em São Paulo, o ano em que foi fundada a SBB.
Examine a Escritura, leia a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 4, versículo 4, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Glórias a Deus pela Bíblia. Falando um pouco sobre a comemoração do Dia da Bíblia, onde é celebrado no segundo domingo de dezembro. O Dia da Bíblia foi criado em 1549 na Grã-Bretanha pelo bispo Granner, que incluiu a data no livro de orações do rei Eduardo. O Dia da Bíblia é um dia especial e foi criado para que a população intercedesse em favor da examinação da leitura da Bíblia. No Brasil, a data começou a ser celebrada em 1850, quando os primeiros cristãos e evangélicos chegaram na Europa e nos Estados Unidos. Porém, a primeira comemoração pública aconteceu em 1948, no Monumento do Ipiranga, em São Paulo, o ano em que foi fundada a SBB. Examine a Escritura, leia a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 4, versículo 4, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Glórias a Deus pela Bíblia. Falando um pouco sobre a comemoração do Dia da Bíblia, onde é celebrado no segundo domingo de dezembro. O Dia da Bíblia foi criado em 1549 na Grã-Bretanha pelo bispo Granner, que incluiu a data no livro de orações do rei Eduardo. O Dia da Bíblia é um dia especial e foi criado para que a população intercedesse em favor da examinação da leitura da Bíblia. No Brasil, a data começou a ser celebrada em 1850, quando os primeiros cristãos e evangélicos chegaram na Europa e nos Estados Unidos. Porém, a primeira comemoração pública aconteceu em 1948, no Monumento do Ipiranga, em São Paulo, o ano em que foi fundada a SBB. Examine a Escritura, leia a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 4, versículo 4, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Glórias a Deus pela Bíblia. Falando um pouco sobre a comemoração do Dia da Bíblia, onde é celebrado no segundo domingo de dezembro. O Dia da Bíblia foi criado em 1549 na Grã-Bretanha pelo bispo Granner, que incluiu a data no livro de orações do rei Eduardo. O Dia da Bíblia é um dia especial e foi criado para que a população intercedesse em favor da examinação da leitura da Bíblia. No Brasil, a data começou a ser celebrada em 1850, quando os primeiros cristãos e evangélicos chegaram na Europa e nos Estados Unidos. Porém, a primeira comemoração pública aconteceu em 1948, no Monumento do Ipiranga, em São Paulo, o ano em que foi fundada a SBB. Examine a Escritura, leia a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 4, versículo 4, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Glórias a Deus pela Bíblia. Falando um pouco sobre a comemoração do Dia da Bíblia, onde é celebrado no segundo domingo de dezembro. O Dia da Bíblia foi criado em 1549 na Grã-Bretanha pelo bispo Granner, que incluiu a data no livro de orações do rei Eduardo. O Dia da Bíblia é um dia especial e foi criado para que a população intercedesse em favor da examinação da leitura da Bíblia. No Brasil, a data começou a ser celebrada em 1850, quando os primeiros cristãos e evangélicos chegaram na Europa e nos Estados Unidos.